Olá, estamos de volta com mais uma edição do Sem Papas na Língua, um podcast que vem chamando a atenção pela qualidade dos entrevistados que eu trago para você. Mas sabe por que eu tenho essa preocupação de trazer o melhor para você? Porque você merece. Eu sou jornalista há 60 anos e não seria jornalista todo esse tempo se não contasse com você. Porque é para você que eu produzo todo o meu trabalho há 60 anos. E hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui que muita gente já ouviu falar. E muita gente até hoje se espanta com a sua trajetória. Uma personalidade que até pouquinho tempo atrás estava muito fora do ambiente político de Rondônia. E hoje ele é uma das principais personalidades em crescimento e com uma avaliação lá em cima no mundo da política. E olha o quanto que a política está andando desmoralizada, precarizada. Mas esta pessoa aqui, que eu vou lhe apresentar agora, está mudando essa percepção no nosso estado e tem futuro, hein? Está prometendo ir longe. Com você, Hildon Chaves, ex-promotor de justiça, empresário da educação e no segundo mandato consecutivo de prefeito de Porto Velho. Seja bem-vindo, prefeito Hildon, ao Sem Papas na Língua. É um prazer muito grande, Osmar, estar mais uma vez aqui contigo e com os seus telespectadores. É sempre uma experiência extraordinária essa troca de experiências, esse bate-papo. E nesse podcast, Osmar, eu ouso te fazer uma pergunta antes que você inicie. Mas não vamos me ver. Vamos, só um pouquinho. Como é que você acabou de dizer que faz jornalismo há 60 anos? Essa conta para mim não faz sentido. Eu acho que você deve ter uns 58, 60 no máximo. Como é que você faz jornalismo há 60 anos? Nada, prefeito. É a sua generosidade. São 79 anos. Meu Deus do céu. Olhe. Na verdade, eu comecei a fazer jornalismo com 17. Portanto, é um pouquinho mais de 60. Parabéns, parabéns. A estrada é longa. E eu não estou com pressa de chegar no final. Isso aí vai longe. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, para a gente começar já no espírito do Sem Papas na Língua. Vamos. O senhor teve uma semana, e ontem foi um dia desta semana, diferente da sua normalidade. Foi. Polícia na porta de órgãos públicos, operação policial caçando potenciais criminosos públicos. E normalmente isso acontece, a polícia caçando o prefeito. Mas nesse caso, o prefeito é que foi o denunciante, é isso mesmo? Nós recebemos informações nesse sentido, e essa não foi a primeira vez, Osmar. É já a terceira ou quarta vez, porque o que nós determinamos à frente da prefeitura é que toda e qualquer informação que esteja relacionada a crimes funcionais, enfim, a corrupção, a nossa determinação é imediatamente encaminhar para a DRACO, a Polícia Civil, Polícia Federal, para os órgãos de controle de uma forma geral. A principal responsabilidade de um gestor público é, sem sombra de dúvidas, preservar o erário. Porque nós não arrecadamos quanto gostaríamos de arrecadar. Então, a partir do momento que se tem efetivamente um combate à corrupção dentro da estrutura pública, e isso é um câncer no nosso país.
A corrupção ela continua viva como sempre esteve. Acontecem alguns golpes em alguns momentos, alguns avanços, alguns retrocessos, mas ela sempre está ali. E desde o início, o que fez com que nós pudéssemos fazer uma gestão, nós estamos aqui agora há 1 ano e meio do término do nosso 2º mandato, nós podemos dizer que transformamos a cidade de Porto Velho. E a base dessa transformação vem, primeiramente, pelo combate à corrupção. Eu não posso garantir que 100% das nossas estruturas estejam rígidas, estejam livres de corrupção, mas nós estamos sempre buscando apagar e encerrar de forma exemplar qualquer ato de corrupção. Nós recebemos informações há aproximadamente 6 meses, levamos essas informações para a DRACO, que é o órgão da Polícia Civil que trata especificamente de corrupção, e, enfim, buscamos todas as informações. Isso era naturalmente sigiloso. Eu não sabia o dia que iria acontecer esta operação e não sabia de maiores detalhes, mas sabia que ela ia acontecer. E ficamos sabendo já pela manhã e imediatamente fizemos todos os contatos necessários e estivemos juntos, como em outras ocasiões, em outras 3 ou 4 ocasiões já, dentro da entrevista coletiva, juntamente com os delegados responsáveis por esse caso. Então, quando há uma operação, há um efeito pedagógico de forma geral, e aqueles que estão pensando, sonhando, imaginando em fazer algo de errado, uma parte deles, eu acredito que se retraiam. Então, essas operações da polícia são necessárias porque quem perde, sobretudo, é a população, em especial os menos favorecidos. Sim, claro, com certeza. E o senhor já pode apontar o resultado disso? Quantas pessoas de fato envolvidas? Olha, tem secretários envolvidos? Não tem ninguém do primeiro escalão. Então, são servidores? Nós temos as duas. Empresários? Nós temos empresários. Eu ainda não sei quem são os empresários, também não me interessa, porque provavelmente eu não os conheço. Mas eu diria que são empresários, são criminosos travestidos de empresários, na verdade. Então, nós temos servidores, tem um servidor estatutário. Vamos lá, deixa eu organizar. Foram expedidos 5 mandados de prisão, 4 mandados já cumpridos, ou seja, com pessoas presas, e um que até agora de manhã, até agora, pelo que me consta, ele continua foragido. Então, nós temos um foragido, 4 presos, e foram cumpridos aproximadamente 15 mandados de busca e apreensão. Então, claro, nesse tipo de ação, Osmar... Tem valores apreendidos? Não tem valores apreendidos, infelizmente. E dificilmente serão recuperados. Então, são prejuízos para o erário. E aí nós estamos falando de quanto, mais ou menos? Nós temos uma pequena estimativa, mas ela é puramente especulativa. A própria Polícia Civil diz que nesse período, em um determinado período, mas esse período pode ser muito maior, foram movimentados aproximadamente 6 milhões de reais. Eu não posso afirmar que o prejuízo seja de 6, eu não tenho como esses elementos. Não é uma conta fechada. Não é uma conta fechada e pode ser até, inclusive, valores muito maiores. Ou menores, mas não importa. Mas sim, claro, que os desvios ocorreram. Um tostão ou 1 milhão, o crime é o mesmo. O crime é o mesmo. Não, e o prejuízo? O prejuízo houve, sim. Nós, quando assumimos o primeiro mandato, e eu tenho sido muito transparente em tudo, doa quem doer. Quando assumimos o primeiro mandato, nós criamos uma estrutura a mais. Seria uma espécie, mais um muro para evitar a ocorrência da corrupção,
que é a Superintendência de Gestão de Gastos Públicos. Mais uma camada de proteção. Mais uma camada de proteção. Então, o que acontece? Aonde que aconteceu esses desvios? Na manutenção de veículos leves e máquinas pesadas. Como é que se trabalha? O poder público, ele não tem como, por exemplo, se furar um pneu, ou estourar um pneu, rasgar um pneu, você não tem como fazer uma licitação para comprar um pneu. Sim. São situações urgentes que você tem que resolver imediatamente. Então, é feito um processo licitatório absolutamente transparente e nós credenciamos uma empresa, contratamos uma empresa que fornece esses cartões para manutenção de veículos e máquinas. Ok? Ok. Então, o sistema funciona perfeitamente. Só que atrás do sistema... Surgiu a necessidade, usa o cartão naquela empresa. Em qualquer... Não, são modo. Várias, não. Para cada tipo de peça, vamos usar essa expressão. Tem uma lista de cadastro. Então, para pneu, por exemplo. Então, tem uma lista com várias empresas, fornecedores cadastrados pelo próprio operador do cartão. Não é a prefeitura que... Sim. Então, os empresários se credenciam, se cadastram nessa plataforma. Então, para oficina mecânica, também, para cada tipo de atividade dentro da manutenção veicular, vamos usar essa expressão, então é feito uma espécie de um leilão. Então, a prefeitura, o ente público, então a prefeitura coloca na plataforma que precisa de tal coisa, que precisa de pneu, que precisa de manutenção, etc, e enfim. Então, é feito esse levantamento e são informados os valores, correto? Certo. Então, pega-se o menor valor e se faz a compra. Só que, por algum motivo, durante esse processo, eu não sei quando isso começou, nós não sabemos ainda, os servidores contratados, os funcionários contratados pela prefeitura para operar esse sistema passaram a fraudar o sistema. Então, como eles tinham acesso ao resultado do leilão, aspas, dessa seleção. Do resultado daquele que oferece o menor preço, maior. Tá. Formou-se uma quadrilha, e essa quadrilha se comunicava, provavelmente por ligação de WhatsApp ou outro meio, e dizia, olha, os valores são esses. E aí é onde acontecia a fraude. Vamos ajustar aqui. Exato. Então, eles faziam, aspas, esses ajustes, e até que nós recebemos uma denúncia. E essa denúncia, inicialmente, foi feita, a partir dessa denúncia, nós fizemos uma apuração preliminar dentro da prefeitura, e quando colhemos os elementos suficientes, faltava ainda aprofundar, mas nós só conseguimos chegar até um certo ponto. Porque nós não somos, a prefeitura não tem polícia. Então, nós levamos essa informação para a DRACO. E fornecemos as informações que tinham colhido. Que tinham sido colhidas, fornecemos outras que foram pedidas pela DRACO, fornecemos o acesso ao sistema em si, uma espécie de um espelhamento, e aí chegamos nessa questão, e nós conseguimos identificar. E essas prisões são bem-vindas, a gente lamenta, é um momento triste, sim, sim, claro, mas agentes públicos investidos com a parcela de poder usurparam desse poder em benefício próprio e em detrimento da sociedade. Eu lembro que o senhor teve outras ações como essa no passado, inclusive com questão de combustível, né? Tivemos de combustível, tivemos de cascalho, tivemos desvios no almoxarifado da Secretaria de Saúde, uma época recente também. Enfim, chegando a informação, só se não chegar, mas chegando a informação, a Prefeitura de Porto Velho apura,
e leva o assunto para o Ministério Público, para a polícia, enfim, para os órgãos competentes. Vou linkar esse assunto seu com um quadro nacional. O senhor está combatendo a corrupção aqui e espera que essa medida, esse combate, tenha o efeito pedagógico de prevenir e de frear outros arroubos de posse do erário público. Sempre tem, isso é cíclico. Em média, quase que uma vez por ano acontece uma coisa dessa em algum lugar. Desse. E daí fica um ano quieto. E esta semana em Rondônia foi pródiga disso, porque teve aqui, já teve ali no Candeia, lá em Cacoal, em Vilhena, né, o vereador lá denunciando um monte de coisas nesse sentido. E ontem Rondônia estava cheia de polícia, né? Estava. Ontem tinha uma operação nacional, né, da Polícia Federal em 8 municípios, né? 2 operações federais ontem, né? E essa operação da Draco da Polícia Civil. Eu produzi até um língua de fogo sobre este assunto, né? Lembrando de outros tempos, de outros períodos que sacudiram Rondônia, né? E lembrando também de como se comportam as autoridades nacionais hoje diante desses ilícitos. Porque o presidente da República acabou de reformar o Palácio sem licitar nada. Comprou cama, comprou objetos de decoração, gastou lá uma grana preta, não licitou nada. Tem ministério que já gastou o seu recurso orçamentário do ano, 80% do seu recurso, sem fazer nenhuma licitação. E nós vemos esses exemplos se multiplicando. Num ambiente onde nós saímos de 20 e poucos ministérios para 37, e onde o chefe de governo ainda não recebeu para uma audiência, uma conversa, nem a metade. Há quem diga que ele nem lembra o nome dessa metade que ele não recebeu, porque só foi apresentado e conheceu no ato da posse. O senhor não se sente um Dom Quixote com o seu combate aqui solitário diante de um ambiente desse que é nacional e cujo efeito e resultado pedagógico desce no tecido institucional até ao pequeno município de Minas Gerais de 900 e poucos habitantes? Osmar, de certa forma, sim. Sim. Realmente acaba sendo uma jornada quixotesca. E nós sabemos que Dom Quixote, todos os dias, ele levantava, esse personagem extraordinário de Cervantes, ele levantava, ele e o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, ia combater os moinhos. Só que esses moinhos de Dom Quixote eram imaginários. Então, na verdade, ele era louco. E ele saía com o seu escudeiro e ia combater os moinhos como se esses moinhos fossem os agressores, fossem seres vivos, etc. Então, assim, tem um pouco de Quixote, tem um pouco aí de Cervantes nessa questão, mas a minha expectativa, pode ser que eu esteja sendo idealista, é de que nesse rincão do Brasil, nessa terra que nos acolheu aí há 30 anos, já faz mais de 30 anos que nós chegamos aqui. Eu cheguei em Porto Velho aos 24 anos recém-completados. Fui o promotor de justiça mais jovem do Brasil naquele ano. Isso era 1992, então já se foram aí 30 anos. Nós permanecemos 21 anos dentro no Ministério Público. Chegou no governo do Piana. Eu cheguei no governo do Piana e acompanhei
todo o desmando daquela época, aquelas dificuldades, aquela inflação que chegava a 80% ao mês. E a construção do Linhão. A construção do Linhão, passei por todos aquelas contingências de falta de energia, os racionamentos de energia em Pimenta Bueno, em Ariquemes. Eu cheguei em Ariquemes já com o Linhão. Eu cheguei mais ou menos na mesma semana que o Linhão chegou em Ariquemes. Então, mas os 4 anos anteriores foram em Vilhena e Pimenta Bueno, e era aquela loucura. Então, nós vivemos tudo isso, acompanhamos as dificuldades de salários atrasados do governo Raupp, aquela loucura. E eu fiquei na função até os 21 anos, quando saí pedi exoneração do Ministério Público, não para entrar na política, não era esse o plano. Eu saí do Ministério Público para ir para dentro da nossa empresa. Nós fundamos há alguns anos, há 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, nós fundamos, eu promotor de justiça em Pimenta Bueno, e eu digo que Deus protege os inocentes. Eu e a Ieda, recém-casados, resolvemos montar um colégio. E desse colégio em Pimenta Bueno veio a primeira faculdade, a FAP, Faculdade de Pimenta Bueno. Começamos com os cursos de administração e pedagogia. E aquele negócio cresceu, foi se expandindo. Mas a escola começou como escola de ensino fundamental. Fundamental e médio. Fundamental e médio, isso, é o segundo grau. Pegou o primeiro grau também? Fundamental e médio, na educação infantil, fundamental e médio. Daí que evoluiu para a FIP. À noite, a FAP, aí nós então o colégio funcionava de manhã e de tarde, e à noite estava ociosa. Eu digo, então vamos colocar uma faculdade. E as pessoas em Pimenta Bueno diziam que o promotor tinha enlouquecido porque não caberia um colégio particular em Pimenta Bueno. E foi um sucesso. Foi um sucesso absoluto. E 2 anos depois nós começamos com a primeira faculdade. Depois expandimos para... Aí certamente alguém dizia, mas agora endoidou porque também não cabe faculdade. Pois é, e coube. E aí nós fomos para Rolim de Moura, fomos para Cáceres, no Mato Grosso, para Rio Branco, no Acre. Compramos a Unigipa, a faculdade em Ji-Paraná, que já estava rodando, então já foi um movimento de consolidação, e chegamos a atender 12 mil alunos aproximadamente naquele momento. E mantivemos a faculdade, o colégio nós operamos por 10 anos, depois vendemos o colégio e ficamos só no ensino superior. E em 2020, em plena pandemia, a empresa foi vendida para a Universidade Estácio de Sá, que é a segunda maior empresa de educação do Brasil. Nós mantivemos os prédios, a propriedade dos prédios que são locados para eles, para os 5 prédios que são locados para essas universidades, e é disso que nós vivemos. E nos sobrou tempo. Você saiu para cuidar disso. Para cuidar disso. E não para cuidar de política. Não, você era amigo do Expedito Júnior? Somos amigos, sim, e tem vários amigos na política, mas eu não saí para entrar na política, aí nós ficamos. Aí você 2013... olhava o Expedito Júnior como amigo e ele te olhava e dizia, eu acho que aqui tem um político escondido. Não, na verdade, Osmar, eu sempre gostei de política. Eu sou pernambucano, eu nasci em Recife, e a minha família se mudou para o Paraná, para Curitiba, para a capital do Paraná. E eu terminei o ensino médio lá no Paraná, fiz o curso de Direito. E dentro do meio universitário, eu fui vice-presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito e fui presidente da União Paranaense dos Estudantes, que é a entidade máxima de representação estudantil no estado do Paraná. Então, acima dela, apenas a UNE. Então, a semente da política nasceu ali no mundo acadêmico. Nasceu. Mas aí, naquele momento, aí depois que eu terminou a minha gestão, eu passei tanta raiva que fiz uma promessa para mim mesmo de não participar durante 10 anos de nenhum órgão de classe. E cumpri. Depois de 10 anos, eu fui vice-presidente da Associação do Ministério Público. Mas eu cumpri os 10 anos de tanta raiva que eu passei. Mas aí, tinha diluído. Exato. Mas o fato é que eu pedi a exoneração do MP no dia 14 de agosto de 2013.
no exato dia que eu completei 21 anos de carreira. Então, pedi exoneração, não foi aposentadoria, porque eu não tinha idade. Aliás, não tenho até hoje ainda para aposentar. E fiquei 2013, 14, 15, até meados de 16, à frente da empresa, junto com a IEDA. E a empresa estava crescendo muito naquele momento. Como se chama a empresa? Foi o Grupo Atenas, Grupo Atenas Educacional. Então, era a Faculdade São Paulo em Rolini Moura, a Faculdade Pimenta Bueno em Pimenta, a Unigipa em Ji-Paraná, a Faculdade do Pantanal, a FAPAM, em Cáceres, e a Faculdade Meta em Rio Branco, no estado do Acre. Aí, quando foi em 2016, aí o Expedito, naquela época, nós estávamos, enfim, nós temos uma amizade há tempo, independente de política, e o PSDB me fizeram um convite para ser candidato a prefeito de Porto Velho. Eu tinha certeza absoluta que não tinha a menor chance de ganhar. Mas foi uma oportunidade, eu digo, olha, de repente a gente, não tendo uma votação muito pequena, isso poderia me credenciar uma cadeira na Assembleia, deputado federal, um sonho maior, uma vaga de Senado, né? Alguma coisa. Só que meu plano deu errado, eu ganhei a eleição. Isso não estava nos meus planos. E foi uma loucura, enfim. Mas você fez duas coisas erradas para poder acelerar o processo do seu crescimento. Você cunhou a frase, um bandido eu conheço em 5 minutos de conversa. Não, 2. 2 minutos de conversa. Depois você... Mas quer saber... Depois você foi poeta, Porto Velho, deixa eu cuidar de você. Osmar, essa... Hein? Aí como é que você ia perder? Pois é, mas assim... Uma cidade carente de carinho, de atenção, procurando alguém que lhe acariciasse, um pouquinho que fosse, já era bastante. Mas o que definiu a eleição foi a frase. Eu conheço um ladrão com 2 minutos de conversa. O que aconteceu? Primeiro, eu nunca tinha dito essa frase, eu nunca falei aquilo antes. A primeira vez foi naquele momento. Um candidato que poderia ter tido, eu tinha a opção de perguntar para qualquer um dos outros 6 candidatos. Nós éramos 7 candidatos. E ele me escolheu. E veio com uma provocação que não fazia sentido. Ele estava muito bem posicionado, ele estava embolado. Tinham 3 candidatos embolados ali para ver qual dos 2 iria para o segundo turno. E eu estava lá em 4º lugar. E ele me fez uma pergunta maliciosa. Ele disse, olha, por que você, Hildon, que pediu exoneração de um cargo de promotor de justiça, e segundo ele, eu ganhava 30 mil reais, e não era esse o salário, mas eu tinha um salário de promotor, equivalente a um salário de juiz, um salário justo. Por que você abriu mão, pediu exoneração do cargo, que tinha esse salário, e agora você está buscando vencer a eleição na prefeitura para ganhar um salário muito menor do que o que você ganhava? Qual é a ideia por trás disso? Então eu entendi que ele estava colocando em xeque a nossa honra, o nosso compromisso com a verdade. Foi uma pergunta, e também naquele momento ele falou, não, o senhor que enriqueceu comercializando educação. Então isso foi uma frase que para quem é educador, e nós fomos educadores há mais de 20 anos, mesmo sem a formação específica, mas éramos da educação. Então ele foi muito capcioso e aquilo me irritou. Aí aflorou o promotor e talvez também o sangue pernambucano. Aí foi quando, num dado momento, eu disse para ele que ele há 30 anos mamava nas tetas, ora da prefeitura e ora do governo do estado, sempre em cargos comissionados, e diferente do meu caso, que eu fui aprovado em concurso, aliás, em 2º lugar por nota naquela época, para o Ministério Público, com 24 anos. Eu fui aprovado com 23 anos e tomei posse com 24 anos.
E disse, olha, todas as minhas declarações de imposto de renda são apresentadas à Corregedoria do Ministério Público, historicamente, etc, etc. E foi quando saiu. E ademais, candidato, eu conheço um ladrão com 2 minutos de conversa. Pronto. E isso mudou a eleição. Na segunda-feira eu fui a Rio Pardo, o distrito de Rio Pardo, saí daqui umas 4h30 da tarde com a Mariana, estava com 20 mil visualizações, quando eu voltei já estava com 80 mil, e aquilo ultrapassou de 1 milhão de visualizações, e aquilo foi para o país inteiro. E quando chegou na sexta-feira, o Ibope foi apresentado pela Rede Globo naquela época, dizendo que eu estava em 5º lugar, porque eles foram a campo na segunda, o debate foi no domingo, eles foram a campo na segunda e só divulgaram a pesquisa na sexta. Então, naquele momento eu demiti a equipe inteira, eu digo, olha, ninguém vai, eu não tinha com 9%... tempo de absorver o resultado. Foi, né? mas eu também não sabia, porque eu também não tinha pesquisa. Fato é que, para resumir a história, no domingo nós chegamos em 1º lugar no segundo turno. E tivemos aí a maior votação da história para o cargo de prefeito. Bom, mais de 150 mil votos na época. Então eu pergunto para esse prefeito que eclodiu com a frase, né? Rompeu a casca e virou político com uma frase. Quanto ao poema Porto Velho, deixa eu cuidar de você. Você foi espicaçado durante uns 2 anos. Os 2 primeiros anos foram terríveis. Né? Terríveis. Com essa frase. Hoje, o que você disse? Você cuidou de Porto Velho? Cuidei. Continua cuidando? Continuamos cuidando e Porto de Velho... De Porto Velho ou de Porto Velho e mais suas 10 cidades? Não, quando eu falo Porto Velho é tudo. O desafio é muito grande, porque Porto Velho é uma cidade... Quem administra Porto Velho, Osmar, pode administrar qualquer coisa. É um município que eu tenho um distrito a quase 400 quilômetros do centro da cidade de Porto Velho. Em sentido oposto, Nova Califórnia. Em sentido oposto, eu tenho comunidades no Baixo Madeira a 8 horas de barco daqui. É um desafio extraordinário. Porto Velho, o município de Porto Velho é maior que o estado de Sergipe, é maior que a Bélgica, é maior que o estado de Israel. E isso tem que ser administrado com um orçamento de prefeitura. Então é um desafio muito grande. Nós, quando assumimos a prefeitura de Porto Velho, logo depois que eu tomei posse, 1 mês ou 2, eu fui a Brasília e marquei uma reunião com o diretor da CAF no Brasil. A CAF é um braço do Banco Mundial que financia obras para governos na América Latina. Eu digo, bom, eu recebi Porto Velho com 20 milhões na conta. 20 milhões é dinheiro para a gente, mas ali são 20 milhões para a Prefeitura de Porto Velho, 3 dias de despesa, Porto Velho com mais 5 dias. Com mais 10 cidades distritais, não, você tem 2 milhões para cada um. É muito pouco, é menos de uma semana de despesa. Então, eu fui ver o que nós poderíamos contratar. E aí, o cidadão lá entrou no computador, muito solícito, educado, me deu um copo d'água, um café, e, enfim, aí ele terminou de consultar o computador e disse, olha, prefeito, a notícia não é boa. Infelizmente, Porto Velho, a CAF não pode fazer nenhuma operação de crédito com Porto Velho. Eu digo, por quê? Porque o rate de Porto Velho, o rate é a nota de crédito, é triplo D de dado. Eu digo, tá, mas esse é o último rate? É o último, é o triplo D, então é D. Eu digo, e para ser elegível, teria que ser pelo menos BBB. Então teria que sair do D, do C e ainda chegar no B. Teria que sair dos 3D. Dos 3D. Para chegar no C. Depois dos 3C, para depois chegar no A. Isso. E resumindo, eu digo sempre que ele não me tomou o café e a água porque eu já tinha bebido.
Porque gerente de banco não tem alma, né? E eu saí ali, Osmar, mas tão desmotivado. Mas enfim, 2 anos depois, Porto Velho passou ao AAA. 2 anos depois. 2 anos depois, em 2019, nós já éramos AAA. Estamos mantendo esse rate de crédito. A Prefeitura de Porto Velho hoje, se quiser fazer investimentos, quiser fazer uma contratação de recursos via Banco Mundial, que são juros baixos, se Porto Velho quiser levantar R$1 bilhão hoje, ela pode levantar. Bom, naquele momento você, além da avaliação estar lá na última nota, dali só tinha o abismo, né? Não tinha só o abismo, né? Só o abismo. E foi realmente um momento muito desafiador. Eu afirmo com convicção, com certeza, que esses 2 primeiros anos foram os maiores desafios da minha vida. Mas revertemos o quadro. Osmar, em média, e a principal demanda era asfalto. E a população... Então, claro, eu ia lhe perguntar, porque na nossa entrevista última, você me falava de 500 quilômetros de ruas sem asfalto em Porto Velho. Eu vi a sua publicidade recentemente, matérias da Prefeitura, você falando que asfaltou 700 quilômetros. Nós estamos agora... Então ele errou na conta dos 500. Errei e ainda falta mais uns 100 e poucos ainda. O desafio é muito grande. Olha, cada prefeito... Então, lá naquela conversa anterior, se você tivesse com dados de fato atualizados, você ia achar o quê? 800, porque é o seguinte, quilômetros? olha, 60% do asfalto, desses asfaltos, 60% é asfalto que eu chamo de asfalto primário, onde nunca teve asfalto. E os outros 40% são recapeamentos. Nós estamos no 7º ano de mandato. Então, muitas ruas também se deterioraram nesse. Ao longo do tempo. Quer dizer, a gente deve ter errado em alguma coisa também, mas ao longo do tempo nós tivemos também que... Quer dizer, você teve que enfrentar 2 desafios: levar asfalto onde não tinha. Sim. E recuperar onde havia. Não, tem um site da capital, do Paulo, o Paulo Andreoli, meu amigo. O Paulo me chamava de Hildon Buracão. De tanto buraco que tinha na cidade. Parecia a lua. Aquela loucura. E ainda a gente se estruturando. Foram 2 anos muito desafiadores. Mas conseguimos virar a mesa, literalmente. E olha, Osmar, eu gosto muito de números. Embora eu venha da área de humanas, do direito e tal, mas assim, eu acho que os números fica mais fácil das pessoas entenderem. Em média, nos últimos 30 anos, os prefeitos que me antecederam realizaram uma média de 40, 50 quilômetros de asfalto por mandato. A cada 4 anos, uma média de 40, 50 quilômetros de asfalto na cidade de Porto Velho. E naquela cultura também de que só no verão, no inverno ninguém mexe com nada. Que... Deixa a chuva destruir. Depende, isso é uma meia verdade, vamos lá. Mas você pensa que mudou esse comportamento. Que é o seguinte, recapeamento eu consigo fazer na chuva. Não quando está chovendo, mas no período chuvoso dá para fazer o recapeamento. Não dá para fazer o asfalto primário, porque você prepara base, subbase, aí chove, aí você perdeu aquele trabalho. Não tem jeito. Então nós fazemos, prioritariamente, asfaltamento no verão e na chuva, recapeamento. Então, dessa maneira, nós conseguimos quase que trabalhar o ano inteiro. Então, isso foi possível. Então, quando eu saio, então veja como era a situação da nossa capital. O que nós já fizemos de asfalto é equivalente à distância de Porto Velho a Vilhena. Sim, 700 quilômetros. Então, poucos municípios no Brasil, eu tenho certeza, passaram por um processo tão intensivo de recapeamento. Nós saímos de um abandono total. A população, claro, nós tivemos, no nosso primeiro mandato, foi a maior votação da história de Porto Velho. Então havia muita esperança da população. Mas junto com a esperança, a ansiedade. Eu sofri muito nesse momento. Mas como deixa eu cuidar de você? E as forças políticas também
naquele momento, porque existia, e voltando agora ao início da nossa conversa, quando falamos dessa operação que a Prefeitura provocou, Sim. havia, Osmar, um ecossistema criminoso que gravitava em torno da Prefeitura de Porto Velho há décadas. A questão do transporte urbano, do lixo. Não só isso, corrupção. Enfim, para mudar isso, houve uma reação muito furiosa daqueles que perderam espaços, que perderam recursos. Eu fiz no meu segundo ano de mandato, eu fiz uma comparação dos meus 2 primeiros anos com os 2 últimos anteriores. Eu não estou fazendo tecendo nenhum juízo de valor a prefeito nenhum. Era uma estrutura muito maior que os prefeitos. Não estou dizendo nem que participaram e nem que não participaram, estou dizendo que existia um ecossistema, hábitos arraigados. Uma dominação do mal já implantado no sistema. Já, por exemplo... o prefeito era submetido. Eu começava desde no saco de lixo, de uma gramatura inferior, e se pagava uma gramatura mais robusta. Combustível era requisição de papel. Então nós tivemos que modernizar, mudar hábitos. Aliás, prefeito, tem N registros policiais nas delegacias de máquinas, trator, retroescavadeira, que simplesmente sumiram. Temos. Tudo isso acontecia. E ninguém está livre de que não aconteça. Mas é uma questão de gestão. Então, nós temos hoje um nível de controle muito maior. Eles são 100%? Não. Pode acontecer algum desvio aqui e acolá. Mas, por exemplo, na Secretaria de Obras, e outras também, nós temos o monitoramento. Então, todas as máquinas e veículos são rastreados. Então, hoje, inclusive, o próprio Ministério Público, por minha determinação, o secretário Diego Lage, entregou a senha do monitoramento. Então, se o promotor quiser saber aonde está qualquer veículo e máquina da Secretaria de Obras, por exemplo, é só ele acessar o sistema, porque de 60 dias para trás está tudo registrado. Se tiver num banho, ele vai saber. Ele vai saber. Tá tudo rastreado. Tudo rastreado. Então, assim, e com isso você vai fechando os gargalos. Mas a criminalidade, o ladrão, ele sempre está procurando um jeito de burlar. E é aquela história é o gato e o rato. E isso é diário. E se não for diário, não tem organização, nem pública e nem privada, que sobreviva a isso. Prefeito, eu recebi aqui, nesse mesmo programa, 2 assessores seus. A doutora Kempin. Sim, a Rosineide Kempin. E o Brasil. O Edemir. São 2 grandes secretários. Eles fazem um trabalho chamado trabalho de meio, né? Meio. Não aparece muito. Não. Quase não aparece na mídia. O cidadão não tem muita percepção do que de fato eles fazem. E foi conversas extremamente reveladoras. A nossa audiência se manifestou positivamente em descobrir o que eles fazem e o benefício que fazem, que cai no cidadão e ele recebe sem saber de quem está recebendo. Ninguém sabe, não aparece o não serviço aparece. deles. Mas também foi revelados alguns desafios que o senhor vem enfrentando nesses 5 anos e meio, né? 6 anos e meio? 6 anos e meio. E que o senhor vai deixar para quem vier depois, né? Um deles é o da regularização fundiária. É impressionante descobrir que, apesar do trabalho que o senhor vem fazendo, nós temos 2 imóveis sem documento para cada 3. Exatamente. E olha que nós já avançamos muito na regularização fundiária. No governo anterior não se regularizou nem um lote. Nem um lote. Isso não foi prioridade.
Isso tem sido uma prioridade. E agora, recentemente, de alguns meses para cá, nós estamos agora na iminência de ter um grande aliado que vai nos ajudar muito. É o georreferenciamento por aerofotografias da Prefeitura de Porto Velho. Deve começar quando? Não, isso já está em implantação. Certo. Nós processo Então, já está acontecendo. Mas foi licitado já a empresa? Já está em implantação. Em implantação. Em implantação. Serviço de campo já, exato. levantamento? O que vai acontecer? Porque o último é do começo do milênio, se não me engano, de 2000 ou 2002. Não, georreferenciamento com aerofotografias nós nunca tivemos. Nós tivemos um arremedo disso. Nós tivemos um início, lá na época, lá do prefeito Carlinhos Camussa. Ele iniciou, aí na sequência, aí terminou o mandato dele, não estava ainda implantado, e Roberto engavetou. Aí foi uma decisão de governo dele, não vou entrar no mérito. E aí parou. E nós, porque isso é um negócio complexo, mas o que muda? Muda o seguinte: a gente deixa de trabalhar no varejo e passa a trabalhar no atacado. Porque nós conseguimos fazer o georreferenciamento, aquele trabalho que é feito na trena passa a ser feito pelas imagens de satélite. Então isso aí vai dar vai ser um grande aliado. Então, por exemplo, você falou em Nova Califórnia. Nova Califórnia, toda a área urbana está 100% resolvida. Sim, porque você enfrenta também um outro problema, né? As terras não são do município, umas são do Estado, outras são da União. A área urbana é municipal. De todas as cidades? Dos distritos, sim. Eu acredito que praticamente todos os distritos já estão com isso resolvido. O desafio maior é aqui na capital, que aqui nós temos terras que são do governo do Estado, tem parte da União, tem terra da União aqui dentro, e tem, enfim, mas o Brasil que teve aqui, o Edemir, tanto ele quanto o adjunto, o Gustavo, são exímios conhecedores, estão fazendo um trabalho extraordinário. Nós já regularizamos. Mas o senhor tem cidades distritais que não são do município? Tem, como União Bandeirantes e Rio Pardo. Isso. Ali são, inclusive hoje, no dia de hoje, pela manhã, eu recebi uma equipe do INCRA, o seu superintendente do INCRA, o Flávio, e toda a sua equipe, e nós tratamos dessa questão e outros assuntos. Então também nós estamos nos juntando ao INCRA. A Prefeitura de Porto Velho está fazendo uma parceria com o INCRA para auxiliar o INCRA, porque o INCRA ele faz anos que não tem um concurso. Sim. Falta equipe, então nós estamos construindo os que têm um termo de cooperação técnica. Estão idosos já até. Nós estamos implementando um termo de cooperação técnica entre o INCRA e a Prefeitura de Porto Velho, com vistas justamente à regularização fundiária. Olha, na semana passada, posso falar? Pode. Na semana passada, claro. Eu estive acompanhando, juntamente com toda a bancada federal, quase toda a bancada federal, e mais ou menos metade dos deputados estaduais, inclusive a deputada Ieda Chaves também me acompanhou nesse momento, nós estávamos juntos, numa reunião com o presidente do IBAMA com relação a essa questão dos embargos. Essa postura que o IBAMA está tomando e ameaçando aqui, a maior parte desse problema, eu diria que 2/3, no mínimo, desse problema está na região de Porto Velho. Porque os municípios do interior do estado passaram por um processo de lavouras, essa coisa toda, tal, estão muito à frente ainda de Porto Velho. Mas Porto Velho é onde está o maior crescimento. Porque o INCRA lá ele foi mais resolutivo. Foi, porque as propriedades lá eram mais antigas. Já dava a área urbana do município.
já regularizava isso. O sujeito na área rural, o que não acontecia em Porto Velho. E o que eu falei ao presidente do INCRA, ao presidente Prefeito, do IBAMA... sem querer, por favor, segure o raciocínio que o senhor estava falando. E essa diferença entre a regularização fundiária do interior e a ausência dela no município de Porto Velho é que faz essa diferença abissal entre o desenvolvimento das cidades do interior do estado e a capital. Não é? Sem sombra de dúvidas. Olha, para cada 3 imóveis, um regularizado, 2 não, esse regularizado vai no banco, toma dinheiro, faz um prédio, faz a calçada, melhora. Os outros 2 não consegue. Não consegue fazer porque ele não é nem dono do imóvel. Sim, exatamente. Então é um atraso muito grande. Um atraso muito grande, e olha que nós já... impacta, né, no comércio, no dinheiro, na geração de emprego, tudo. Já entregamos, Osmar, mais de 20 mil propriedades com regularização fundiária. É um avanço, falta muito ainda. Mas, como eu te falei, até então era praticamente artesanal, e hoje a gente está se preparando para, em breve, realmente avançar muito mais. É possível que nesse resto de 1 ano e meio de mandato a gente faça mais do que foi feito nos outros anos, nos outros 2 anos, 7 anos e pouco de mandato. Então, assim, agora muda tudo. Diante desse avanço. Esse avanço, essa tecnologia vai nos ajudar muito, e o nosso sucessor ou sucessora já vai encontrar essa situação muito bem encaminhada. Prefeito, esse tema de regularização fundiária, ele tem uma importância muito grande. O senhor não faz ideia do quanto que as pessoas anseiam, porque, pensa bem, mesmo em cidades distritais onde as terras não são do município, a pessoa entrou ali, mas já está ali há 30 anos, há 20 anos. O INCRA não deu o documento. Agora é uma cidade, é da prefeitura. A prefeitura não dá documento. Como é que esta cidade vai se desenvolver? Vai crescer? Ela veio até aqui, e daqui para ir para frente. Ela precisa de estrutura que permita ao cidadão ir num banco, pegar um recurso, financiar a ampliação da sua casa, levantar um sobrado de 2, 3 andares, não é isso? O cidadão falece, quer fazer divisão entre os bens, cria um problema social muito grande para todo mundo. E o senhor vem trabalhando essa regularização. Senhor Osmar, a situação é mais grave, a meu ver. Nós temos hoje, esse problema já vem há muito tempo, mas nós temos hoje uma ameaça muito maior, não só a Porto Velho, mas boa parte do estado de Rondônia. Eu diria que o problema maior é dentro de Porto Velho, porque são terras abertas mais recentemente, com esses embargos do IBAMA. Então, isso aí é uma situação gravíssima e que pode colocar em xeque toda a economia de Rondônia. O senhor está se antecipando ao que eu ia lhe falar, porque tem mais um, que é correspondente a Porto Velho. Mas, olha, nosso tempo está chegando ao fim, prefeito. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um novo podcast? Vamos. Daqui 1 semana ou 2 a gente senta de novo? Fechou. Fechado? Fechado. Olha, esse caboclo aqui tem palavra. Eles querem cuidar de Porto Velho. E aí, o que você diz? Ele cuidou ou não cuidou? Está cuidando ou não está cuidando? Tem muita gente que me diz que não é só de Porto Velho. Eu tenho um amigo que mora lá em Nova Califórnia, me ligou esses dias para dizer que vão regularizar e dar documento dos terrenos deles. Eles estão lá, o pai dele está lá há 60 anos, ajudou a fundar aquela comunidade. É verdade? Nova Califórnia, eu acredito que nós resolvemos boa parte já no ano passado, ou no ano retrasado, alguma coisa assim. Nova Califórnia nós já fizemos essa, na área urbana, já fizemos União Bandeirantes também e outras localidades. Acho até que sobre esse tema vale a pena até
conversar mais um pouco com o Edemir. Então, o Edemir Brasil, que é o nosso secretário de regularização fundiária. Porto Velho tem o problema está instalado há tanto tempo em Porto Velho que nós temos uma secretaria específica para isso. E depois do georreferenciamento, com a conclusão dele, que é em breve, aí nós vamos poder dar uma vazão muito maior. Então, este é o assunto do nosso próximo podcast, inclusive da expansão urbana de Porto Velho na outra margem do rio. Ok. Que se o senhor não resolver, o povo resolve. Entra e não sai. Aliás, estão entrando. Amigos, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Sei que vocês estão ligados, estão gostando, mas nós vamos continuar nesse assunto num próximo podcast. Com vocês, o nosso prefeito, para suas considerações. Osmar, é fantástico o modelo do podcast. Eu acho que isso é o que há de mais atual em comunicação. Então, aqui eu deixo um abraço aí a todos os teus telespectadores. Enfim, estamos juntos aí à disposição e é um prazer, na semana que vem, estar aqui contigo de novo. Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima edição de 100 Papas na Língua. Nos acompanhe no YouTube. É só botar lá, notícias tudo aqui, e você já vai nos encontrar. Inscreva-se também. Vamos junto. Muito obrigado. Até a próxima.